Olá, como prometido, vamos falar um pouquinho hoje sobre constituições brasileiras, né? É uma aula especial, é um panorama geral sobre as constituições brasileiras desde o Império até a República. A da República, a última, é a de 1988, com 106 emendas, né? Bem, e nunca se falou tanto no Brasil em Constituição, constitucional, inconstitucional, Supremo Tribunal Federal a todo momento. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem de lembrar nesse caso, né, falar assim, bom, mas o que é Constituição? Assistam a belíssima entrevista do ministro Aires Brito, que presidiu também o Supremo Tribunal Federal, né, explicando, comentando o que é Constituição, né? Eu acho que ali tem um resumo, está no nosso canal, assisto e vocês vão gostar. A Constituição, ela é maior, né? Tudo depois é derivado da Constituição. Não pode ter um Código Penal, por exemplo, que entre em contradição com a Constituição. Então ela é lei máxima, só que é a lei das leis, ela tem uma longa história, inclusive no mundo ocidental e no Brasil. Daí a nossa breve conversa de hoje. Vamos lembrar, claro, que a primeira Constituição, e que vai ter muita influência sobre nós, né, aqui no Brasil, é a Constituição norte-americana, produto do processo independentista de 1776, que deu a Constituição de 1787. E ela tem todo um processo depois de aprovação para as então antigas 13 colônias, que depois se transformarão nos 13 Estados Unidos da América e tal. E a partir dali nós temos a questão das constituições da Revolução Francesa, né, na última década do século XVIII, né, e isso vai influenciar muito no início do século XIX, os processos independentistas aqui na América Espanhola e suas constituições, que são muitas, né, e também na Península Ibérica, tanto a Espanha, primeiramente, aí depois Portugal, com a Revolução do Porto, que vai levar à edificação da primeira Constituição portuguesa, que vai ter reflexo direto no processo independentista brasileiro, né? Então, vamos historiar um pouquinho essa coisa, né, de constitucional, inconstitucional. A pergunta é, se é inconstitucional, quem decide hoje, né? É o Supremo Tribunal Federal, é o caput do artigo 102, caput é a cabeça do artigo, que diz que o STF é o guardião da Constituição. Portanto, tudo é feito a Constituição, quem é a última palavra? O Supremo Tribunal Federal. A Constituição influencia a nossa vida. Não pensa que a Constituição é uma coisa abstrata. Não. Todos os nossos direitos e deveres estão aqui, estão registrados aqui na Constituição, né? Por isso que eu sempre brinco que esse livro deveria ser levado por todos nós, brasileiros, cada um pôr na sua mochila, pôr na sua pasta, pôr dentro do carro a Constituição, pois ela é fundamental para nós, para o nosso dia a dia, porque aqui dispõe até onde o Estado pode ir, até onde o Estado não pode ir, o que pode fazer, o que não pode, como é que funcionam os poderes, a harmonia entre eles, a interdependência, né, o papel do cidadão, os direitos e garantias individuais, em suma, está tudo na Constituição. Mas nós tivemos constituições em muitas ao longo da nossa história. Uma delas é a de 1937, conhecida como polaca pela forte influência da Constituição polonesa fascista dos anos 30. A de 1937, Constituição brasileira, foi feita por uma pessoa, o Francisco Campos, apelidado de Chico Ciência. Constituição mesmo é aquela produto de uma Assembleia Nacional Constituinte, como é a atual Constituição brasileira, a Constituição de 1988, ou seja, produto dos representantes do povo, não a vontade pessoal de 1, 2, 3 ou quatro indivíduos, né, como nós tivemos ao longo da nossa história constitucional. Essa aqui, a Constituição de 88, foi chamada pelo deputado Luiz Guimarães, que presidiu a Assembleia Nacional Constituinte de forma brilhante, vale destacar, de Constituição Cidadã, né? E cidadã porque ela concede um conjunto de direitos ao cidadão que não estavam presentes nas constituições anteriores, né? O Brasil foi um país que teve muitas constituições, nós já vamos chegar inclusive daqui a pouquinho sobre isso. Então, certamente você já ouviu falar nas constituições brasileiras. Então, a nossa conversa de hoje, vamos pensar um pouquinho assim, né? Eu queria apresentar aqui para vocês brevemente uma proposta, e junto com a aula, de um curso online sobre história política das constituições brasileiras. Não é uma história no sentido jurídico, estritamente, de direito constitucional, não. É mais. É uma história política das constituições brasileiras. Como é que politicamente se chegou aos textos constitucionais de 1824, a do Império,
e das Constituições republicanas, em 1891, 1934, 1937, 1946, haja Constituição, 1967 e a Emenda Constitucional número 1 de 69, que altera profundamente a Constituição de 67, e finalmente a Constituição Cidadã de 1988. Então são 7 aulas nesse curso de História Política, da História Política das Constituições Brasileiras, né? Analisando, e isso é importante, que nós justamente queremos apresentar isso para vocês, analisando o conjunto das constituições e o processo político, sempre tendo preocupação com a questão política. Então, o curso vai se desenvolver como? Nós temos a primeira Constituição de 24, um primeiro encontro, depois a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, o terceiro encontro, a Constituição de 1934, o quarto encontro, a Constituição de 1937, a célebre polaca, tristemente célebre, vale destacar, depois a Constituição de 46, o sexto encontro é a Constituição de 1967 e o último encontro, a Constituição de 88. Teremos depois um encontro especial para pegar o conjunto de questões mais relevantes que vocês tenham destacado, que estão presentes no curso, e que eu vou dialogar com vocês sobre essas questões que vocês vão encaminhar. Então, por exemplo, vocês falam assim, mas o que adianta? Mas para que saber tudo isso? Por exemplo, 1824, primeira Constituição Imperial. O que ela tem de diferente? É de 4 poderes, legislativo, executivo e judiciário, assim como todos, mas tem um poder diferente, que é o poder moderador, que inclusive está sendo muito discutido nos tempos contemporâneos. O exército é poder moderador? Vem toda essa discussão. Então nós precisamos conhecer o que é o poder moderador. Os 4 artigos na Constituição de 24 que tratam disso. Então, no nosso episódio, que a gente vai discutir a Constituição de 1824, nós vamos analisar como é que se produziu o poder moderador e seus efeitos políticos naquela conjuntura, no primeiro reinado, no período regencial e no segundo reinado. A Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, ela separa a Igreja de Estado. Isso foi um grande avanço, porque tinha o padroado, o direito do padroado, que o Estado controlava a Igreja, tal qual havia em Portugal. E o primeiro imperador brasileiro, Dom Pedro I, se considerou herdeiro dessa tradição, e isso foi incorporado. A Constituição republicana, ainda bem a primeira, separa uma coisa da outra. E você tem ouvido muito falar essa relação entre religião e Estado. Não tem até uma bancada da Bíblia e tal? Por exemplo, o casamento civil nasce como um produto da República e da Constituição de 1891. Então, veja como a gente retroage e vê questões do presente nas constituições do passado, para entender como tudo isso apareceu, né? A Constituição de 1934, a Constituição posterior, portanto, à Revolução de 30, que cria o Brasil moderno, o Brasil contemporâneo, ela tem lá o seu Assembleia Constituinte, tem 20 representantes classistas e trabalhadores e 20 classistas e empresários. Forte influência, portanto, do fascismo italiano, mas é aquela que pela primeira vez legaliza os sindicatos, que são fundamentais e motivo de polêmica até os tempos contemporâneos. Basta recordar no governo Temer a recente reforma trabalhista e toda a discussão dos sindicatos, do financiamento dos sindicatos, do papel dos sindicatos. Isso já está lá na Constituição de 34, assim como questões que afeitas ao nacionalismo, ao subsolo, a questão do petróleo, como isso está presente até hoje, né? Isso também está lá na Constituição de 1934. E é bom lembrar que essas ideias autoritárias, tal, que muito presente nos anos 30, vai marcar a Constituição, especialmente a Constituição polaca, né, como é apelidada, de 1937, da ditadura do Estado Novo. Então, muita coisa que você ouve falar sobre fascismo, nazismo hoje, entende, voltar à Constituição de 37 e analisar aonde tem, se é que tem, fascismo, nazismo, de que forma. Há características do fascismo italiano que acabaram sendo incorporadas ao texto constitucional brasileiro, mas a gente tem de ver isso com calma, analisar, ver como é que isso ocorreu. Há uma espécie de preâmbulo, uma espécie de introdução à Constituição de 37, caso único em todas as constituições do Império e da República, 37 é um ponto fora da curva, né? Que fala do perigo do comunismo. Questão que está muito recuperada nos tempos contemporâneos, né? Isso estava presente lá na Carta de 1937, que inclusive fechou o Congresso Nacional, como querem muitos nos tempos contemporâneos, né? Porque durante toda a ditadura do Estado Novo, de 37 a 45, as câmaras municipais foram fechadas, assembleias legislativas e o Congresso Nacional. E o Judiciário teve sobre um controle direto, manteve-se aberto, mas sob controle direto do Poder Executivo. Poderes dados
pela Constituição de 37, aquela escrita pelo Chico Ciência. Então, questões que hoje estão presentes na nossa conjuntura. Daí a importância de entendê-las nos anos 30 e como relacionar com as questões do Brasil contemporâneo. Mas vai ser no nosso encontro sobre a Constituição de 37. Aí temos a Constituição de 46, que é um salto, é a Constituição posterior à Segunda Guerra Mundial, né, naquele clima de euforia da vitória contra o nazifascismo, e que o Brasil participou a partir de 42, quando declara guerra às potências do eixo, né, Alemanha, Itália e ao Japão, envia as tropas, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, ao teatro da guerra, no caso da Itália, né, e o Brasil participa então da vitória das forças democráticas. Isso está muito presente na Constituição, até aquele momento mais liberal do Brasil, que é a Constituição, até aquele momento, a Constituição de 1946, que fala em igualdade, numa série de direitos, e fala pela primeira vez o direito de greve e tal, que era uma reivindicação, apesar de nunca ter regulamentado, mas que era uma questão histórica dos trabalhadores. Então, está lá presente na Constituição de 46 e uma série de direitos e garantias individuais que são extremamente importantes, até os tempos atuais. A gente sabe quão importante é a liberdade e como conspiram diuturnamente para destruir as liberdades democráticas no Brasil, né? Então, parte dessas liberdades já estavam presentes na Constituição de 46 e nós teremos um encontro dentro dessa história política das Constituições brasileiras, desse nosso curso, discutindo especificamente a Constituição de 46. Aí chegamos ao regime militar, tão falado hoje, né? Falam toda hora regime militar, regime militar. Então vocês vão ver na aula sobre a Constituição de 67, que junta com a emenda constitucional número 1 de 69, que altera a Constituição de 67, e junto com os atos institucionais, foram 17 atos institucionais, fora dezenas de atos complementares, etc., mas 17 atos institucionais, e o mais conhecido, 13 de dezembro de 68, ato institucional número 5. Nesse encontro sobre a Constituição de 67, passaremos também pelos atos institucionais e também pelo célebre, tristemente célebre, AI-5, que é tão falado agora, né, por fanáticos, extremistas e tal, né, e discutiremos também nessa aula sobre 67, sobre a Constituição de 67, muito das questões contemporâneas, a questão de ditadura, liberdades, né, como é que fica a questão econômica, os direitos e garantias individuais, qual é o papel do Estado, qual é o papel do Legislativo, qual é o papel do Judiciário. Então vai ser uma boa discussão, uma boa conversa sobre isso. E finalmente, né, em termos constitucionais, teremos nosso penúltimo encontro, quando eu digo finalmente, porque termina as Constituições, teremos depois um outro encontro. Mas a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que é a atual Constituição, 106 emendas, é verdade, desde a sua promulgação a 5 de outubro de 1988, e vamos analisá-la e ver quão importante ela é. E a cada ano que passa, ela é mais importante ainda, que é a Constituição que está em vigência atualmente, né? Então, portanto, nesse nosso curso, que nós vamos dar todo esse apanhado, né, nós teremos 7 aulas completas sobre as Constituições brasileiras do período entre 1824 a 1988, teremos mais uma aula online respondendo às dúvidas, portanto, além das 7, mais 8 aulas no total, né? Vamos ter um grupo no Telegram, né, para trocarmos ideias sobre a questão das constituições, tal, questões que nós vamos sempre lembrar, e o curso também tem um certificado de conclusão para todos aqueles que participaram. E vocês vão encontrar o conjunto dessas informações no www.cursosdovila.com.br. Se inscreva logo, e por que eu sugiro que vocês se inscrevam logo? Tem 30% de desconto, é um desconto especial de lançamento, né? 30%. Então vocês vão ter, e com condições bastante favoráveis para que vocês possam participar no curso. Acessem lá, vejam aí, .cursosdovila.com.br. Se inscreva logo e aproveite esse desconto em especial. Quem se inscrever, né, agora já recebe um login e a senha de acesso ao conteúdo no Hotmart, né? Quem tiver com dúvidas pode falar conosco, é muito fácil, pelo e-mail suporte@cursosdovila, tudo junto, .com.br. Repetindo, suporte@cursosdovila.com.br. Espero que tenham gostado dessa aula. Vocês vão gostar do curso, eu tenho absoluta certeza, do História Política das Constituições Brasileiras, que é o nosso segundo curso que nós estamos oferecendo nessa plataforma, www.cursosdovila.com.br, e aí você vai estar mais instrumentalizado, vamos chamar assim, para poder dialogar sobre essas questões. O que é inconstitucional, o que é constitucional, como é que estavam essas questões nas constituições, essa questão do Brasil real e do Brasil legal,
né, essa diferença. A Constituição de 24, por exemplo, do Império, que vigorou durante todo o Império, nós tínhamos escravidão, e a escravidão, a Constituição sequer passa por essa questão. Então nós vamos sempre trabalhar com essas questões, né, politizando, no bom sentido da expressão, na reflexão da ciência política, da ciência histórica, sobre a questão do constitucionalismo. Portanto, é um outro olhar, não é o olhar simplesmente excelente. Nós temos grandes analistas, comentaristas das constituições hoje no Brasil, e tivemos ao longo da história, o maior de todos é o Pontes de Miranda, né? Mas é um outro tipo de olhar, é um enfoque que passa pela questão política, como é que se construíram cada uma dessas constituições, 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. Então, como eu disse, acesse agora, aproveite esse momento, nós temos uma promoção de lançamento que é o 30% de desconto e teremos, portanto, os encontros dessas 7 aulas e mais um encontro especial, né, discutindo as principais questões que vocês perguntam, dúvidas, análises que vocês façam. E temos também, eu volto a reafirmar, a questão do grupo do Telegram, tá bom? Então eu queria dar essa visão geral das constituições brasileiras para que vocês possam entender, né, saber que no Império tivemos uma, na República tivemos, né, 1891, 34, 37, 46, 67, 88. Lembrar que no meio também dessas constituições tivemos legislações muito, muito repressivas, que analisaremos algumas delas, especialmente do século XX, né, durante o decorrer do curso, né, e sempre fazendo essa relação política entre o legal e o real, o que está na Constituição e o que está no concreto, na realidade, na vida do cidadão. É esse o nosso encontro. E qual é o objetivo? O objetivo que nós sempre temos em todos os nossos cursos ou nas nossas lives, nas nossas entrevistas, que é qualificar, é fornecer conteúdo, dar informações. Tenho absoluta certeza que vocês vão gostar do História Política das Constituições Brasileiras. Como eu digo, é fácil. www.cursosdovila.com.br. Entre, se inscrevam logo, obtenham todas as informações. Se tiver alguma dúvida, entre no suporte@cursosdovila.com.br. Espero que tenham gostado nesse nosso breve encontro, nessa nossa visão sintética das constituições brasileiras e sua relação com a conjuntura, uma no Império, 6 durante a República, né, das suas contradições, né? Elas são constituições que são produto do tempo, a gente nunca pode esquecer, o tempo é que vai explicar também o momento de cada constituição, né, entendê-la. Por exemplo, nos anos 30, marcada, 1930, anos 1930, marcado pelo nazismo, pelo fascismo, pelo stalinismo, salazarismo, franquismo. É claro que tudo isso do mundo ocidental, né, porque a Rússia, queira ou não, ela está no Ocidente, nós estamos nos referindo à Rússia bolchevique, né, e isso acaba influenciando as constituições brasileiras de 34 e 37. Claro que a questão bolchevique, pouco ou quase nada, né, vai ter uma constituição stalinista até na década de 30, mas a questão do nazismo, do fascismo, do salazarismo, a influência da própria Constituição portuguesa durante o salazarismo, tem uma relação com o nosso direito constitucional e com a discussão política sobre a organização, porque a Constituição, ela organiza o país, os 3 poderes, a relação entre o Estado e a cidadania. Entrem, voltam e concluam. www.cursosdovila.com.br. Se tiver dúvida, suporte@cursosdovila.com.br. Até! A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria.